Amém. Põe a sua mão assim sobre a sua cabeça. Vamos orar por nós mesmos. Põe a tua mão e diga assim: Senhor Jesus, a minha mente é lugar de batalha. Senhor, tanta coisa na minha mente que me distrai. Mas agora, Senhor, eu digo para minha mente: se acalma, em nome de Jesus, para ouvir a palavra. E, Senhor, eu declaro nessa manhã que a tua palavra vai entrar no meu ouvido, vai descer no meu coração. E com o meu coração eu vou crer. E, Senhor, a tua palavra vai fazer toda a mudança que o Senhor tem para fazer na minha vida. Em nome de Jesus. Amém, amém. Desde o início do ano nós estamos pregando sobre esse assunto, hospedando a glória de Deus. Nós temos dito que hospedar a glória de Deus não é uma coisa assim tão complicada. Porque você hospeda a glória de Deus quando você recebe Jesus como Senhor da tua vida e como teu Salvador. Então, Jesus já morreu por nós, independentemente de qualquer coisa, independentemente de quão bom nós somos, de quão certinho nós somos, Jesus já morreu por nós. E Ele morreu por nós e agora, pela graça dEle, por tudo que Ele fez, nós podemos aceitá-lo como nosso Senhor e nosso Salvador. Ok? E quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador, o que acontece é que Ele vem viver em nós. E nós nos tornamos então templos dEle, templos do Espírito Santo, templos do Pai. Sabe, muitas vezes nós temos um conceito errado, nós pensamos que Deus, Ele fica assim no edifício. Mas eu quero dizer para vocês que quando nós saímos daqui, aqui não tem nada a ver com Deus, é um lugar comum. Deus está aqui porque você está aqui. Você é a casa de Deus, não esse edifício. Quando esse edifício fica vago, ele é só um lugar. Deus não vai ficar aqui, porque isso aqui não precisa do cuidado de Deus, a não ser se algum acidente aqui elétrico acontecer, Ele vai cuidar para que não pegue fogo. Aliás, deixa eu contar para vocês, antes de começar nosso estudo aqui nessa manhã, sobre como é que Deus protege as coisas, até as coisas naturais, quanto mais você, que é criatura de Deus, que é filho de Deus, que Deus mandou seu único filho Jesus para proteger você. Nós estávamos lá na Kenton Road, nós alugávamos uma igreja presbiteriana, e eu ia sempre mais cedo para orar lá na igreja. E nosso culto começava às 6, então aí pelas 3, 3:30 eu já estava lá para orar. E num certo domingo eu senti assim no coração uma necessidade de ir para lá. E aí eu falei para mim mesmo, a minha alma disse para mim: você sabe que nós somos corpo, isso que você toca, nós somos alma, a alma é a tua razão, a tua emoção, os teus pensamentos, as tuas decisões, isso é a tua alma. Então você é corpo, alma, mas você também é um espírito, você tem um espírito. Então o meu espírito estava dizendo para mim: vai lá, vai mais cedo. E eu disse: mas Senhor, é cedo demais, o que eu vou fazer lá? Ainda é 1:30, é cedo demais. E a minha alma estava dizendo: não, eu não quero ir. E o meu espírito estava dizendo: vai. Mas eu sempre sei quando Deus está falando comigo, e Deus fala no nosso espírito, é aquela vozinha que está dizendo para você, às vezes bem suave, e por isso muito difícil às vezes de obedecer, porque ela não é uma voz assim terrível, que chega, te assusta. Não, Deus é um Deus cavalheiro, Ele fala com você de maneira suave. E Deus estava falando comigo, eu disse: não, eu não vou, é muito cedo. Mas aí eu entendi que era Deus falando comigo, e eu resolvi ir. Então eu cheguei, era uma igreja muito bonita, alta. E eu cheguei, abri a porta, e aí tinha uma passagem. Quando eu cheguei na próxima porta para entrar, assim no lugar que a gente senta, no lugar de reunião, eu olhei para cima, e lá na ponta da igreja, isso é uns 15 metros de altura ou mais, talvez até, havia uma bola de fumaça desse tamanho, assim, mais redondinha, completamente redondinha, mais ou menos desse tamanho. E eu olhei para cima e, assim, instintivamente eu disse: holy smoke! Fumaça santa. Eu falei: mas que negócio é esse? Eu nem comecei a fazer oração aqui, já tem fumaça aí. Fogo já está aqui, né? E aí eu fiquei ali mais um pouquinho e de repente eu senti cheiro de queimado. Eu falei: peraí, essa não é uma fumaça tão santa assim. Alguma coisa está acontecendo. Passei a mão no telefone e liguei para o pastor americano, pastor da igreja. Não atendeu. Eu liguei 911. E disse: olha, nós temos um problema de fogo aqui. O bombeiro em 3, 4 minutos depois chegou. Aí
chegou lá, botaram-lhe aquela espuma, botaram-lhe água lá em cima e apagaram, era uma daquelas barrinhas assim de eletricidade que tinha lá em cima para as caixas de som e para o piano, e começou a dar um curto-circuito, e como a madeira estava muito seca, começou a pegar fogo na madeira. E aí o pessoal chegou, o fogo só tinha começado, apagaram o fogo, o pastor da igreja chegou depois, bem depois, uns 15 minutos depois, e aí eu estava do lado dele, e ele disse, mas como vocês vêm às 6 horas? Eu falei, mas eu senti que Deus estava me enviando aqui antes e eu obedeci. E foi bom que eu obedeci. Enquanto eu estava falando com o pastor, chegou o bombeiro. O chefe dos bombeiros disse assim, vocês têm muita sorte. Se nós chegássemos 10 minutos depois, isso aqui está tão seco, a madeira aqui está tão seca, que isso aqui seria só cinza. Só cinza. Eu não sei como vocês chegaram tão certo no momento. E aí o camarada disse para o pastor, o bombeiro disse para o pastor, vocês acabaram de ganhar uma construção, porque essa construção aqui era para ter terminada em 20 minutos, isso aqui só seria, de tão seco que está, só seria carvão. Tão seco, era no verãozão forte. E aí eu fiquei impressionado como é que Deus cuida das coisas. E o pastor olhou assim para mim, assustado, ele falou, você salvou o nosso edifício. Eu falei, eu acho que eu não salvei não, porque eu só obedeci Deus, que estava falando comigo. E eu vim aqui para fazer oração nesse lugar. Aliás, eu sempre venho aqui, e aí eu já continuei. Eu sempre oro por vocês também, pela Igreja da Manhã, a Igreja Americana. De vez em quando eu pregava lá com eles. E, bom, aí ele olhou para mim e disse assim, isso foi muita sorte. Eu falei, olha, não existe sorte, existe plano de Deus. E Deus é um Deus que Ele cuida até das nossas propriedades. Até aquilo que a gente pode... É coisa que se a gente morrer não vai levar para o céu. Pau, pedra, ferro, vai ficar tudo aqui. A gente não vai levar nada. Mas até disso, Deus cuida. Imagine da gente. Eu falei para o pastor, imagina da gente. Aí ele me olhou assim, sério, e falou, é isso mesmo. Eu acho que a gente precisa pensar mais nisso. Foi uma experiência assim tremenda, tremenda. Isso já faz bastante anos. Mas nós hospedamos a glória de Deus. E o Deus que está na gente, Ele se manifesta. Ele quer se manifestar. E olha só no nosso boletim. Aliás, quem não tem aqui o boletim, pode levantar a mão aí que nós temos mais. Se você não tiver, levanta a mão, alguém vai entregar para você aí. Gostaria que todos tivessem, para que a gente pudesse seguir aí. Eu estou escrevendo sempre o esboço das mensagens que eu prego aqui. Eu não gosto muito, honestamente, de fazer isso. Eu gosto de pregar assim, no repente. Parece que eu sou um repentista nordestino, né? Estou mais para repentista nordestino como pregador. Mas nós temos um objetivo. O pessoal medita no sermão que nós pregamos nas reuniões nos lares durante a semana. Então é por isso que eu estou fazendo o esboço. Nós estamos fazendo o esboço aí, ok? Então nós estamos falando sobre Efésios, abra sua Bíblia, Efésios capítulo 1, versículo 3 a 23. Se você não tem Bíblia, você pode olhar aí no nosso telão, nós vamos colocar aí. Efésios capítulo 1, versículo 3 a 23. Nosso assunto de hoje é hospedando a glória de Deus e recebendo revelação e iluminação. Irmãos, presta atenção, olhem aqui para mim. Nós não sabemos tudo o que está para acontecer. Aliás, nós não sabemos nada, a ponto de a gente não poder, nós não sabemos e não podemos nada, a ponto de a gente não poder nem evitar que um fio de cabelo da nossa cabeça caia, não é mesmo, Adriano? Se você pudesse, hein? Eu não estou podendo, o meu já dá para enxergar, porque tem por debaixo dos poucos fios aqui em cima. Então assim somos nós. Mas sabe, quando Jesus vem em nós, Ele começa a revelar quem nós somos. E Ele começa também a revelar qual é a nossa missão nessa terra. Porque muitas vezes as pessoas nascem nessa terra, eles passam a vida inteira sem poder responder aquela pergunta, quem eu sou? Passam a vida inteira sem poder responder aquela pergunta, por que eu estou aqui? Qual a razão pela qual eu estou aqui? Passam a vida inteira sem poder responder aquela pergunta que todo mundo faz, para onde eu vou quando isso tudo terminar? Nós, os cristãos, temos essa coisa maravilhosa de Deus, que nós podemos saber quem nós somos, qual é a nossa missão e para onde nós vamos.
Isso porque Deus quer nos revelar. Revelar, a palavra revelação quer dizer tirar o pano de cima de algo que estava coberto, descobrir alguma coisa. Isso é revelar, é o sentido da palavra revelar na Bíblia. Tirar, descobrir, tirar o véu, tirar alguma coisa que está em cima. Deixa eu te dizer então para você o que é que Deus quer descobrir com você. Deus quer, muito obrigado, meu irmão. Ainda bem que alguém pensa no pobre pregador aqui em cima. Amados, o que é que Deus quer descobrir e revelar para você? Essas 3 coisas que nós estamos falando. Você não veio aqui nesse mundo sem um propósito. Deixa eu dizer para você, você não é fruto de casualidade. Você não nasceu porque seu pai e sua mãe fizeram sexo e eles talvez até nem queriam você e você acabaram tendo que engolir você, né? Você veio e nasceu. Você não é assim. Se você ler o Salmo 139, desafio para você ler em casa depois. O Salmo 139 diz que Deus, antes que um dia nosso houvesse, o que ele fez? A palavra de Deus nos diz que Ele já tinha cada um dia teu e meu determinado, escrito e determinado no seu livro. Agora, quando eu digo que Deus tinha todos os nossos dias escrito e determinado no livro dele, para a nossa vida, eu não estou dizendo que você e eu somos um fantoche na mão de Deus. Não. Deus nos deu um negócio chamado livre-arbítrio. E sabe o que Ele fez? Ele pegou e escreveu no livro dele o que Ele gostaria para você como filho, como filha. E vou dizer uma coisa para você, por melhor plano que você possa fazer por você mesmo, você não vai chegar nem aos pés do plano que o Criador fez para você, de tão bom que Ele é. Porque Ele não é aquele velhinho, muita gente tem essa visão equivocada de Deus, um velhinho, né? Porque afinal de contas Ele nunca teve princípio de existência, Ele sempre existiu, é muito antigo, então Ele é um velhinho assim de barba branca, né? Maior que a minha, então já meio esclerosado por causa da idade, assim, já assim, raivoso, rancoroso, que está com um pau na mão assim, esperando que você faça alguma coisa para bater em você. Isso não é o Deus da Bíblia. Isso é uma caricatura de um Deus. Ele te deu um negócio chamado livre-arbítrio e Ele tem no livro dele escrito tudo o que Ele queria para você, e duvido que você possa fazer um plano tão bom. Porque sabe o que a Bíblia diz que é o plano que tem para você? É um plano de você glorificá-lo e Ele glorificar você. Ele te dá o melhor. Ele te dá, fazer você, como diz no versículo da Bíblia, comer o melhor dessa terra. Ele te colocar nos melhores. Se você ler, por exemplo, Deuteronômio 28, ele diz que Ele te colocou aqui para você ser cabeça e não cauda. Para você dar emprestado e nunca ter que emprestar de ninguém. Para você ser abençoado quando você chega e quando você sai. Para ser abençoado tudo que você tem. Agora você imagina que plano. E é plano dele, portanto, se Ele fez esse plano, Ele vai cuidar para que esse plano aconteça. Ele não só fez o plano, Ele cuida para que o plano aconteça. Amém? Então agora presta atenção nisso. 2 coisas, olha no nosso boletim. Necessitamos receber revelação e iluminação sobre a glória que estamos hospedando, porque viemos a esse mundo com um destino dado pelo nosso... Levanta a sua mão assim comigo. Levanta a mão, sem medo. E diga assim, eu vim nesse mundo com um destino que o meu Criador me deu. Pode baixar. Você não está aqui por casualidade, você não é um erro, você não é um aborto, você não é um erro. Deus tinha você na mente dele quando você veio a esse mundo. Agora, sabe, dentro do destino de Deus tem 2 coisas principais. Tem a tua identidade. E tem a tua herança. E tem a tua missão. A tua herança está dentro da tua missão. A tua missão é você tomar posse de tudo que Deus tem para você nesse mundo. Essa é a tua missão. E isso tudo passa a ser herança tua. Quando você toma posse. Que coisa tremenda é isso. Identidade e missão. Deus tem para você. No seu propósito. Sabe? Deus tem para você aí no seu destino. Identidade e missão. Então eu quero ver algumas coisas com você nessa manhã sobre esse assunto. Amém? Primeira coisa. Eu quero ver com vocês que quando nós hospedamos a glória de Deus,
pelo que ele fez por nós. Nós hospedamos a glória de Deus pelo que ele fez por nós. Presta atenção, essa é uma afirmação bem radical. Porque se você precisasse fazer alguma coisa para Deus, para hospedar Jesus em você, para hospedar a glória dele em você, deixa eu dizer para você, você já era. Não teria maneira nenhuma. Sabe por quê? Porque nós não estamos pensando em qualquer tipo de Deus. Nós estamos pensando num Deus santo, 100% santo, um Deus 100% justo. Agora você imagina então, se você tivesse que satisfazer por você mesmo esse Deus 100% santo e 100% justo. Fala para mim, seja honesto, qual seria a tua chance? Eu digo para você, 0. Tua chance seria 0. É por isso que no plano de Deus, sabe o que ele fez? Para que isso se torne possível com você, ele mandou o seu filho Jesus para fazer no meu lugar o que eu não podia fazer. Foi por isso que Jesus veio. Ele veio para satisfazer a justiça de Deus. Ele nunca pecou quando esteve nesse mundo. Ele satisfez a justiça de Deus. E aí ele morreu no seu e no meu lugar. E sabe, quando Deus olha para você, ele olha para você através de um filtro. Ele não olha você direto. Ele olha para você através de um filtro. E sabe como é que esse filtro que Deus olha para você através dele? Chama-se Jesus. Ele não vê você, ele vê Jesus em você. E agora quer saber da maior? Ele te amou primeiro. Existe um versículo na Bíblia que diz assim: nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. Nós fomos amados primeiro. Nós não fizemos nada. Jesus morreu, a gente nem tinha nascido. Deus já tinha esse propósito comigo e com você. Então nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Ele tinha um destino. Então olha só, hospedamos a glória de Deus pelo que ele fez por nós. Não é porque nós fazemos. Eu tenho uma triste notícia para você. Eu quero que você examine seu coração para ver se você não está vivendo nessa notícia horrorosa. É uma notícia horrível. Jesus veio, fez tudo o que eu e você teríamos que fazer. No fim da história, morreu por você e por mim, para que a gente, pela graça, sem que eu fizesse nada, pudesse aceitar a Jesus como meu Senhor e Salvador. E quando eu o aceito como meu Senhor e Salvador, sabe o que eu estou aceitando? Eu estou aceitando junto com Ele toda a provisão que é necessário para a minha vida, e você também. O que é provisão? É as necessidades. Quando eu aceito Jesus, eu estou aceitando que Ele é a provisão de Deus para mim. Sabe? Quando nós precisamos de alguma coisa e nós fazemos oração para Deus, vamos dizer assim, nós oramos assim. Eu fiz muito essa oração, né? Teve um tempo que eu e a Anice decidimos viver pela fé. Aliás, nós vivemos 3 vezes pela fé, sem ninguém saber que a gente não estava trabalhando, a gente só estava trabalhando para Deus, sem ninguém saber que a gente não estava ganhando nada. Imagina você viver assim. Nós vivemos 3 vezes assim. E sabe, às vezes nós não tínhamos nada. E a gente orava ao Senhor. Vou contar uma vezinha aqui para vocês, porque eu estou dizendo que nós vivemos pela provisão de Jesus para nós, e não pelo que o meu braço, minha saúde, minha inteligência pode produzir por mim. Olha, tem um monte de gente vivendo assim, mas é a maior bobagem do mundo. Quando Deus tem tudo pronto para você, Jesus morreu para deixar a provisão pronta para você. E aí nós, muitas vezes, saímos tentando ganhar de novo aquilo que Jesus já morreu e pagou o preço para ganhar por nós. Não é uma bobagem tremenda? Fala para mim, é verdade, é ou não é? É uma bobagem tremenda, querer pagar 2 vezes o preço. Como é que é, Ari, aquela palavra? Fazer o quê? O Ari inventou uma palavra, o Adrian inventou uma palavra aqui, que quando a gente está fazendo alguma coisa que Jesus já fez por nós, e a gente está querendo fazer de novo, é como se a gente estivesse querendo pagar proteção para Deus. Jesus já pagou a proteção, gente. Ele já pagou a proteção tua, Ele já pagou a provisão tua, Ele já pagou para que o teu destino possa se cumprir. Agora o que eu e você temos que fazer é nos aproximarmos e nos posicionarmos perante Deus para que isso aconteça na nossa vida. Isso é cristianismo, gente. Qualquer outro é caricatura de cristianismo, não é cristianismo. Então eu estava falando para vocês desse tempo que nós vivemos pela fé, eu e a Anice.
Tinha um dia que acabou tudo em casa. Na manhã seguinte, nós não teríamos nada para o café da manhã. Ninguém sabia, ninguém imaginava como é que estava indo a nossa vida. E nós sentamos na mesa. E nós oramos. E quando a gente terminou de orar, alguém bateu, a nossa casa ficava numa esquina, então tinha entrado pelo lado, por um lado e pela frente. Alguém tinha ido pelo lado da nossa casa, entrou na porta dos fundos e bateu na nossa casa. Quando nós dissemos amém, alguém bateu. E nós oramos dizendo, Senhor, então, se nós não temos nada, é porque o Senhor está querendo que a gente faça um jejum. Porque o Senhor nunca vai deixar a gente sem nada. Então, vamos jejuar. Oramos e agradecemos. Alguém bateu na casa. Era uma Kombi, lá no Brasil, do supermercado. Bem cedinho de manhã. O camarada disse assim, é aqui que mora o seu João e tal. Eu disse, eu tenho uma compra aqui do mercado para entregar. Eu falei, olha, acho que você está enganado. Ele falou, não, mas aqui é o número... e deu o número da nossa casa. E falou, e vocês são... Não é, nós somos. Então é aqui. E deixa eu te contar, essa compra foi feita ontem. Nós carregamos ontem, foi a última coisa que carregamos. E hoje é a primeira entrega que nós estamos fazendo. Quando ele disse isso, eu fiquei pensando, como Deus sabe os detalhes da sua vida. Ele sabia que a gente não precisava para a noite. A gente tinha alguma coisa. Mas na manhã, a gente ia necessitar. Alguém, depois, anos depois, nós descobrimos quem foi que fez aquilo. E a pessoa nunca contou porque ficou envergonhada de contar e achar que a gente ia, né? Não sabia a pessoa que estava sendo um instrumento na mão de Deus. Nós vivemos assim, nessa vez, foi a primeira vez que nós estávamos vivendo pela fé, nós vivemos um ano assim. Um mês, tudo bem. Pode dar alguma, né? Acontecer aí alguma coisa. E alguém descobrir, ou 2 meses, 3 meses, 1 ano, é impossível. Ou Deus está no negócio, ou não está. E nós fizemos isso para conhecer o nosso Deus. Porque um dos problemas é que a gente não conhece o nosso Deus. E não conhecendo o nosso Deus, a gente não pode tomar posse do que Ele tem para a gente. A gente não conhece. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Nós às vezes pensamos naquele Deus que está querendo exigir, cobrar da gente, quando Ele fez tudo antes que a gente nascesse. Ele está querendo que a gente se posicione para receber o que Ele tem. E às vezes a gente diz, não. Olha a bobagem que a gente faz. A gente não pode fazer isso. Vocês entenderam? Então, quando nós hospedamos a glória de Deus, nós hospedamos pelo que Ele fez por nós. Não pelo que eu vou fazer por Ele. Eu não preciso pagar proteção para Deus, como se Deus fosse o dono da máfia. Ele vai fazer alguma coisa para mim, mas eu tenho que pagar proteção, eu tenho que fazer alguma coisa para Ele. Tem cristão querendo viver a vida cristã com base na troca. Nós somos dizimistas, você viu gente entregando o dízimo aqui. Sabe, um conceito errado que tem sobre o dízimo, e que, eu vou dizer uma coisa, abre um parênteses, eu preciso dizer isso para vocês. Afinal, vocês são da comunidade, né? Vocês precisam abrir meu coração. Às vezes eu tenho vergonha de ser pastor. Não porque eu estou com alguma coisa errada, mas porque a minha classe pastoral está terrível. Tudo que o pessoal quer fazer, sabe o que é? É botar a mão no bolso dos irmãos. Honestamente. Às vezes aqui nós esquecemos do dízimo. Quantas vezes já aconteceu aqui? Porque dinheiro não é o que preocupa a gente. O que preocupa a gente aqui é o que Deus tem para você, para mim, a nossa vida com Deus. Mas hoje você vai em qualquer lugar, é um apelo, uma apelação para negócio de dinheiro e dinheiro e dinheiro, como se, sabe, o plano de Deus fosse só isso na vida da pessoa. Fosse só tomar da vida das pessoas. Não. Você está entendendo? Então, fecha o parênteses aí, vamos aí porque nós estamos falando nessa manhã. Então, pelo que Deus fez por nós, pelo que Deus fez por você, já foi feito. Presta atenção, nunca diga essa bobagem. Ai, será que eu mereço? Você não merece. Se você merecesse, Jesus não necessitaria ter morrido por você, se você merecesse. Você está entendendo? Jesus morreu por você, para você receber o que você não merece. Há 2 palavras na Bíblia, de origem, uma origem no hebraico, outra no grego. Sabe, a palavra graça. Graça
significa a palavra amor. Amor significa duas coisas. Amor ágape. E esse amor significa duas coisas. A primeira coisa que o amor significa é misericórdia. Sabe o que é misericórdia? É você não receber tudo o que você merece. Porque se você fosse receber tudo o que você merece, pobre de você. Uma das palavras gregas para amor no ágape é misericórdia. Outra palavra, sabe qual que é? É graça. Misericórdia é você não receber o que você merece. Graça é Deus te dar o que você não merece. E tudo isso é por Jesus. Você não recebe o que você merece porque Jesus pagou o preço. E Deus não é um mafioso para cobrar duas vezes. Foi pago. Você recebe o que você não merece porque você vive pelos méritos de Jesus que morreu por você e não pelos teus méritos. Infelizmente, está assim de cristão tentando viver pelos seus méritos. Pobre de quem tenta viver pelos seus méritos. Não temos mérito. Não temos mérito. Jesus tem todo o mérito. E nós vivemos pela graça. Vocês estão entendendo isso? Aleluia. Glória a Deus. Então, olha só. Primeira coisa, versículo 7 e 8 do nosso texto de Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 6, 7 e 8. Estamos aí? Em quem temos a redenção pelo seu sangue. A redenção dos nossos delitos. O que mais que diz aí? Segundo as riquezas da sua graça. Sabe o que você tem quando você hospeda a glória de Deus? A redenção e a remissão dos teus pecados por Cristo Jesus. Veja o versículo 8. Olha aí o 8. Vamos lá, vamos ler todos juntos. Vamos lá. Que Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Ele fez abundar. Você não tem somente isso, você tem em abundância. Você tem graça e redenção em abundância em Jesus. Não é uma medidinha, não é um conta-gotas medindo para você. Você tem isso em abundância, nós temos nele. Nós hospedamos pelo que ele fez por nós. Nós temos remissão e nós temos a redenção. Segunda coisa, versículo 9 e 10. Nós temos nele, porque hospedamos a sua glória, ele desvendou o mistério da sua vontade. Tem muita gente dizendo assim, eu não sei qual que é a vontade de Deus. Não sabe, talvez porque nunca buscou saber. Mas que ele desvendou, tirou o véu de cima, revelou, está revelado qual é a vontade dele. Olha só o que diz aí, vamos ler? Fazendo-nos, vamos ler todos juntos, irmãos. Fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que nele propôs nele, esse nele aí é Cristo, está falando de Jesus. Então, Deus desvenda, faz conhecer o mistério da vontade dele, segundo o beneplácito de Jesus na tua vida. Ele faz você conhecer o mistério da vontade dele. O que será que Deus quer para mim? Essa pergunta, amados, é simples. A resposta para ela é simples. Sabe o que Deus quer para você? Que você tome posse de tudo que Jesus pagou e conquistou na cruz por você. Sabe qual é o maior desfeito que você pode fazer para Deus? É Deus tendo enviado o seu Filho Jesus para morrer para você, conquistar tudo que ele conquistou pela sua morte, e aí você diz, não, eu vou aqui lutar, eu vou sair cedo, eu vou trabalhar, e você está, esse é um desfeito que a gente faz para Deus, sabe? Porque ele desvendou, e a vontade dele é que a gente tome posse do que ele tem para a gente. E às vezes a gente não pensa em tomar posse, a gente não pensa, infelizmente. Versículo 10, vamos lá? Olha só o versículo 10 aí. Para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Gente, tudo o que está na terra e que está no céu, Deus desvenda para você,
E é parte da morte e da ressurreição de Jesus por você. Tem alguma coisa atada na sua vida que não está andando bem? Sabia que Deus quer desatar isso? Ele quer desatar isso. Mas às vezes a gente fica lá, batendo no muro, quando Deus tem uma porta aberta para você passar. Vocês entenderam? Há alguma coisa impedindo no céu? O que diz aí? Tanto no céu como na terra. Fazer convergir em Cristo. Os seus direitos não estão só aqui na terra. Os teus direitos estão também no céu. No céu e na terra. Ai, ai. Como é que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E sabe? Jesus já fez a vontade do Pai, aqui na terra e no céu. Em relação a nós. A vontade de Deus já se cumpriu em Jesus. Agora nós temos que entrar nesse relacionamento com Deus, como Deus sendo o nosso Deus. Às vezes nós ficamos com medo de Deus, porque nós olhamos para nós mesmos. Gente, todo o cristianismo, presta atenção nisso. Todo o cristianismo baseado em nós, que tem a nós mesmos como base, sabe que tipo de cristianismo é esse? Humanista. Porque o verdadeiro cristianismo é baseado em Jesus. Ele é o centro de todas as coisas. Não eu, não você. Na maioria das vezes o que acontece é que nós estamos vivendo um cristianismo humanista. Humanista, nas nossas forças, naquilo que nós podemos produzir, no que nós podemos fazer. E isso até para Deus. Vivemos fazendo um monte de coisa para Deus. E nos tornamos como aquele filho da parábola do filho pródigo que ficou em casa. Tem uma parábola lá, Mateus capítulo, Lucas 15, parábola do filho pródigo. Tinha 2 filhos, um pegou a herança, saiu, gastou tudo. Aí passou necessidade e voltou para casa. O pai amoroso, que é símbolo do nosso pai, estava lá esperando. Ele tinha um anel no dedo, tinha vendido, roupas tinha vendido, sandália, vendeu, não tinha nada. Chegou descalço, com a mão atrás e outra na frente, como a gente diz. Aí o pai o abraça, põe a sandália no dedo, roupas, sandália, põe a sandália no pé, anel no dedo, roupas. Faz uma festa. Aí ele tinha outro filho, que tinha ficado em casa. O filho chega e vê aquela festa rodando. Ele diz, que festa é essa? Aí o pessoal diz, é o teu irmão que voltou. Ele fala, o quê? É que esse cara saiu, gastou tudo, eu não entro, ou ele ou eu. E ele não queria entrar. Aí veio o pai falar com ele. E o pai diz, ele disse para o pai, por que você está fazendo essa festa aí? É porque o teu filho, é como se ele tivesse morto e ele reviveu. Estava perdido e foi achado. O maior prazer de Deus é achar os perdidos. O maior prazer de Deus é pegar aqueles que estão mortos e ressuscitar. Aí ele disse, esse teu irmão era assim, então a gente está fazendo uma festa. Porque ele estava morto, ressuscitou, estava perdido, foi achado. Aí o filho disse, é? Eu que te sirvo todos esses anos, o senhor nunca me deu nem um cabrito para comer com meus amigos. Aí o pai, eu fico imaginando a cena. Não está escrito isso na Bíblia, mas eu imagino a cena. Você pode imaginar desde que não saia do que está escrito. Eu fico imaginando a cena e eu penso assim, o pai deve ter feito, filho, eu não pensava que você estava com essa ideia na cabeça. Você é filho, tudo isso que está aqui é teu. Como é que você diz que eu nunca te dei nenhum cabrito para matar com teus amigos? Você nunca matou porque você não quis. Em outras palavras, aquele filho estava lá com uma mentalidade de escravo. O negócio dele era trabalhar para o pai, trabalhar. Sabe, tem cristão pensando que é escravo. Você foi liberto da escravidão. Teu negócio não é trabalhar. Você é filho. Você é filho, que o pai quer fazer a festa, quer colocar um anel no dedo, roupas novas, proclamar, chamar todo mundo. Alegria. A Bíblia diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Mas às vezes nós estamos vivendo com uma mentalidade de escravo, como se Deus fosse um escravagista. Vocês entenderam? Está completamente equivocado esse negócio. Não tem nada a ver com Deus. Vamos lá para frente. Nos selou com o espírito da promessa, versículo 13 e 14. Sabe, quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você nasce de novo, sabe o que acontece com você?
colocado um stamp, um selo em você. Deixa eu perguntar aqui para vocês, deixa eu dar um exemplo para vocês entenderem isso. Se você escreve uma carta e você deixa na tua caixinha do correio com o negocinho vermelho para cima, o cara do correio chega, leva a tua carta e você esqueceu de pôr o selo. A tua carta volta. Por quê? Porque não tinha selo. Sabe por que volta se não tiver selo? Porque é o selo que diz que o preço foi pago. É o selo que diz que o preço para a tua carta sair daqui e chegar lá foi pago. Sabe o que Paulo diz de você e de mim? Nós somos cartas escritas, seladas. O preço foi pago para você sair daqui e chegar até o céu. O preço foi pago. Se não tiver selo, não indica que foi pago. Eu não sei com você, mas eu fico tão alegre porque esse é o meu Deus. Eu não sou escravo, Ele me libertou, eu sou filho. Eu tenho um selo, selo do Espírito Santo. Ele é o penhor, diz a Bíblia, é a garantia. Sabe o que é penhor? Quando você está sem grana, você vai lá na casa do penhor e você deixa o título do seu carro. E aí você pega o dinheiro. É a garantia de que você vai voltar para pagar. Então o Espírito Santo é a garantia de que Deus vai levar você e você não fica de jeito nenhum. É garantia de que você pertence a Ele. Foi selado com o Espírito Santo da promessa. Qual é a promessa? Você ir com Deus. Você entendeu? É você não ficar sempre aqui. É você ir com Deus. Amém. Quando nós hospedamos a glória de Deus, pelo que nós somos. Nós hospedamos pelo que nós somos. Agora presta atenção. Primeiro nós hospedamos a glória de Deus pelo que Ele fez por nós. Agora nós hospedamos a glória de Deus pelo que nós somos. Aí você pode dizer para mim, pastor, mas então agora bagunçou tudo, né? Bagunçou nada. Você pode não saber quem você é, mas Deus sabe quem você é. Ele não te trata pelo quanto você sabe que você é. Ele te trata pelo quanto Ele sabe que você é. Sabe por quê? Porque Ele te trata você no nome do Filho dEle. Por exemplo, eu e você fazemos bobagem, fazemos coisas que não devíamos fazer. Aí, sabe o que acontece? Cada vez que a gente pisa no tomate, faz uma coisa que não devia fazer, faz bobagem, a gente peca, sabe o que acontece? O diabo aparece lá na presença de Deus e diz assim, olha lá o João, olha o que ele fez, me dá o chicotão na minha mão que eu vou lascar com a vida dele. Sabe o que o Pai faz? A Bíblia diz que Jesus está sentado à direita do Pai. Aliás, esse texto que nós lemos diz que eu e você estamos sentados nele, à direita do Pai, nas regiões celestiais. Está escrito aí, no texto aí que nós estamos lendo. Sabe o que o Pai faz? O diabo está lá acusando você. Ele diz, vara nele. E aí o Pai olha para o Filho e pergunta, o que eu vou fazer com ele? Esse é o significado do texto de 1 João, capítulo 2, versículo 1 em diante, que diz que filhinhos vos escrevo para que não pequeis. Se todavia pecardes, temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo justo. Essa palavra advogado no grego é conselheiro. Não é advogado que vai defender, é que vai dar o conselho. Então o pai olha para o filho e o filho aconselha o pai. Sabe como é que o filho aconselha o pai? O pai diz assim, está vendo esse negócio aqui, pai? Morri por ele na cruz. Morri por esse pecado dele na cruz. Ele está perdoado. Aí Deus, sai para lá, Satanás, com o dedinho. Satanás tem que sair da presença de Deus, de tão pequeno que ele é. Ele não é grande. Ele é um anjo criado. Ele não é Deus. Vocês entenderam o processo? Então é por isso que eu e você hospedamos a glória pelo que nós somos. Nós somos aquilo que Deus nos fez ser em Cristo Jesus. Esse negócio é tremendo. Às vezes nós não sabemos bem quem nós somos, mas nós precisamos, porque enquanto nós tivermos crise de identidade, nós não vamos andar direito, nós não vamos conhecer o nosso direito, nem tampouco o nosso dever. Nós não vamos. Então, gente, nós estamos vivendo numa era que a coisa que mais existe é cristão com crise de identidade. Não sabe quem é. Não sabe. Não sabe seus direitos, não sabe seus deveres.
Quando pensa em si mesmo, pensa como escravo, pensa que seus deveres são os deveres de escravo. Não, seus deveres são deveres de filho. E seus direitos são direitos de filho. Entenderam? Então essa crise de identidade é uma coisa terrível. Veja a primeira coisa que acontece. Pela graça nós temos redenção e remissão dos pecados. Aliás, eu li errado. Somos abençoados com toda sorte de bênçãos em Cristo. Versículo 3. A primeira coisa, letra A aí, do nosso ponto 2. Somos abençoados em Cristo com toda sorte de bênção espiritual. Vamos ler todo mundo junto, gente. Vamos lá. Olha, é outra versão, mas é o 3. Isso, obrigado. Vamos lá? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Fala comigo, todas. Não, gente, o negócio é forte demais para você falar assim, fraquinho. Tem que falar forte. Vamos lá, de novo, todas. Todas. Aí melhorou. Sabe o que significa todas? Não ficou nada de fora. Todas quer dizer todas. Não tem nada de fora. Espera aí, pastor. O senhor está dizendo, então, que todas, que eu sou abençoado com toda a sorte de bênção que eu preciso? Eu já sou abençoado. Veja, eu quero que você preste atenção no tempo do verbo. Nós somos bobos quando lemos, às vezes, o Evangelho. A gente lê e não presta atenção no tempo do... Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Está escrito aqui, nos abençoará? Isso é passado, presente e futuro. Passado, Ele já nos abençoou. Sabe o que isso significa? Que muitas vezes tem um monte de bênção esperando por você e você não toma posse. Esse é o problema do cristão. É passado, nós já fomos abençoados. Com todas. Pastor, será que esse é meu problema de saúde? Uma vez eu estava num retiro e tinha uma senhora lá, muito doidona. Essa sabia bem a identidade dela. E quando alguém sabe bem a identidade dele em Jesus, parece meio doidão. E essa senhora era uma velhinha assim, ela parecia meio doidona. E aí chegou uma senhora perto dela e ela estava orando por um monte de pessoas, estava fazendo oração por um monte de pessoas. E essa senhora chegou perto da velhinha e disse assim, olha, eu estou assim já marcado a operação, porque eu vou ter que tirar fazer uma operação de joelho, por um joelho mecânico, uma próstata, uma prótese. Uma prótese. Próstata no joelho não, prótese. Uma prótese. Uma prótese. Ela disse, eu vou ter que botar uma prótese no meu joelho. Sabe o que a velhinha doidona fez? Ela falou, por que você vai ter que pôr uma prótese no teu joelho, se Deus já tem isso para você, já tem um joelho novo para você? Ela falou, mas eu tenho feito oração e tenho feito oração. Eu me lembro como se fosse hoje, isso faz tempo. Eu me lembro como se fosse hoje, mas eu já tenho feito oração e oração. A velhinha falou, é que você está fazendo muita oração, você está incomodando o ouvido de Deus. Você está fazendo oração para uma coisa que Ele já deu para você. Então para de pedir, pega o negócio. E sabe o que ela fez? Ela levantou a mão assim, como se estivesse botando a mão no céu, como se pegasse alguma coisa lá e pôs a mão no joelho da mulher. A mulher disse, meu joelho esquentou. Ai, eu estou sentindo alguma coisa mexendo no meu joelho. A velhinha disse para ela, é um joelho novo. Aí ela começou a fazer assim. E de repente ela começou a fazer assim. Ela tinha um joelho novo. Sabe, tem gente aqui fazendo um monte de coisa. Tem gente aqui fazendo um monte de coisa quando não é preciso. Já tem feito por você. O que você tem que fazer é tomar posse. Fica igual o Moisés. O Moisés chegou na frente do Mar Vermelho e aí ele estava lá, e Deus disse para Moisés, para que, vou dizer nas minhas palavras, não está escrito isso na Bíblia, mas as minhas palavras, e quer dizer a mesma coisa que está escrito lá, só mais atualizado. É como se Deus dissesse para Moisés assim, Moisés, para de encher minhas paciências, eu já não te dei uma vara de autoridade na mão, toca no mar com essa vara e o mar se abre. Se vocês lerem, é exatamente isso que está escrito lá.
Porque vens a mim, diz lá. Ele tinha vara e estava lá, ai Deus, abre o mar, abre o mar. E ele disse, eu já te dei a vara para você abrir o mar, o que você está aqui alugando meu ouvido? Então está cheio de gente alugando o ouvido de Deus. E sabe o que é alugar o ouvido de Deus? É quando você pede alguma coisa para Deus que Ele já fez. Está alugando o ouvido dele. Não sei como é que ele tem paciência. Se fosse comigo, estava perdido. Ele tem muita paciência. Fosse comigo, eu dava um chega para lá loguinho. Mas Deus é maravilhoso, Ele tem muita paciência. Então eu quero que você entenda que já providenciou para você toda a sorte de bênção. Qual é a bênção que você está precisando hoje? Você dá o nome. Já está providenciado para você. Toma posse. Para de incomodar o ouvido de Deus. Ele já disse que você já foi abençoado. É passado, com toda a sorte. Não ficou nenhuma de fora. Então qual é o problema? É você tomar posse. É você tomar posse. Esse é o problema. Entenderam? Vamos para o segundo ponto. Ele desvendou o mistério da sua vontade. Olha, desculpe. Ai, hoje é o dia. Versículo 4. Somos escolhidos neles antes da fundação do mundo com um propósito. Veja o versículo 4. Vamos ver todos juntos? Como também nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos diante dele em amor. Sabe como é que Deus quer que você ande com ele? Vou começar do fim para o começo. Primeira coisa que Deus quer que você ande com ele é em amor. Esses dias tinha uma pessoa, aliás, várias, parece que as 2, 3 semanas atrás foram semanas do mesmo assunto. Tinha uma pessoa falando comigo sobre dízimo. E sabe, a pessoa estava falando para mim que para ela dízimo era um mandamento. Ele tinha que dar como um mandamento. E deixa eu te dizer, dízimo é uma coisa do amor. Se você der como mandamento, Adriano, pode esquecer. Todo o efeito bom que tinha se foi. Porque qual é a palavra que está escrita lá? Aqui, amor. Se não tiver amor, se você for, como é que é a palavra que se diz, Adriano? Se você for pagar proteção para Deus, com o seu dízimo, tem gente que dá o dízimo para pagar proteção para Deus. Ai, se eu não der o meu dízimo, vai vir o devorador. Ai, de mim o devorador. Gente, parece que o teu Deus é um mafioso que tem que pagar proteção. Não, você tem que fazer isso. Claro que tem que fazer, mas por amor. Porque a Bíblia diz, se não tiver amor, nada serei. Serei como símbolo que retine. Nada serei sem amor. Então é amor, é isso que faz a diferença. Vocês estão entendendo? Então, somos escolhidos nele antes da fundação do mundo com um propósito. Sabe qual que é o propósito? Primeiro, amor. Segunda, qual que é o propósito? Ser irrepreensível. Terceiro, qual é o propósito? Ser santo. Sabe o que quer dizer ser santo? Tem gente que pensa em santo, aquele negocinho assim na cabeça, né? Aquela coroazinha assim, aquela auréola aqui em cima na cabeça. Ai, posso até ver uma auréola na cabeça dele. Isso é bobagem. Santo, a palavra santo, quer dizer separado para Deus. Está todo mundo do lado de lá, mas você foi separado para Deus. É isso que é ser santo. Separado para Deus. Você lê na cartilha de Deus. Você lê quando você precisa de alguma orientação aqui. Isso é santo, você foi separado para Ele. Não quer dizer que tem uma auréola, nem tão pouco que não peca mais. Porque tem gente que diz assim, ai pastor, também eu não sou santo. Acabou de negar o que Deus disse sobre você. Ui. Amados, presta atenção, quantas vezes nós negamos o que Deus disse para a gente. Deus diz, você é santo. A gente diz, ai, também eu não sou santo. Mas como não é? Você é separado. Santo não quer dizer que você não erra. Se fosse isso, você nunca seria santo. Até que Deus terminasse com você. Mas você é santo, é separado para Ele. Então você veio nesse mundo com um propósito. 3 coisas. Primeiro, amor. Segundo, você se tornar irrepreensível. Terceiro, você se tornar santo. Ser separado para Deus. Sabe como é que é ser separado para Deus? É você colocar a tua vida em dependência dEle. Isso que é ser separado. Eu estou me separando para Deus. Eu estou colocando a minha vida para andar em dependência de Deus. Isso que é ser separado. Não é que não erra mais, não é que não peca mais.
Porque senão a Bíblia seria uma contradição. Aqui na Bíblia está escrito que se alguém disser que não peca, é mentiroso e a verdade não está nele. Entenderam? Então, ser santo não é não pecar mais. É ser separado para Ele. Sabe? É dizer assim, Senhor, eu levanto hoje, nesse dia, pela manhã, suponha que é um dia bem de manhã, de trabalho, duro para você, e você diz assim, Senhor, eu me levanto nesse dia, Senhor, e eu sou santo para Ti, eu sou separado para Ti. Eu vou trabalhar para aquele camarada, mas eu não estou trabalhando para ele, Senhor. O Senhor é o meu provedor. Porque o que aconteceria com você se você ficasse doente e não pudesse trabalhar? Se você não for separado para Deus, você está em problemas. Porque aí dependeria de você. E não teria a bênção de Deus. Deus te abençoa, quer trabalhando ou não quer trabalhando. Veja bem, não estou fazendo apologia aqui da preguiça. A Bíblia diz que o preguiçoso que não coma. Quem não trabalha não come. O que eu estou falando então? Eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando de você viver na provisão que Deus tem para você. Isso é diferente. E quer saber até onde Deus tem provisão para você? Quer saber? Abra sua Bíblia aí. Salmo 127. É esse que eu quero. Salmo 127. Todo bem procede de Deus. Esse é o título na minha Bíblia aqui. Salmo 127. Vamos lá? Coloca aí. Salmo 127, 1. Em diante. Vamos ler todo ele. É bem curtinho. Leiam comigo, gente, lá na tela. Vamos lá? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que nós estamos vendo aí? Alguém separado. Alguém que confia em Deus para edificar a casa, para guardar a cidade. Agora veja o 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele aos seus amados... Hey! É isso que eu estou falando. Aos seus amados Deus dá enquanto dormem. Não porque os seus amados são preguiçosos, um bando de preguiçosos. Não. É que são dependentes de Deus. É que confiam nele. Não confiam no seu braço. Não confiam no trabalho que tem. Então a pessoa, vamos dizer que nós somos essa pessoa e nós somos. A gente tem que entrar no que nós somos. Nós levantamos, acordamos de manhã e dizemos, ei Senhor, esse é um dia que o Senhor me deu. Nesse dia eu vou conhecer mais do Senhor. Eu vou te conhecer melhor do que eu te conheço. Senhor, eu vou trabalhar. E Senhor, o Senhor é que cuida de mim enquanto eu trabalho. Senhor, eu vou dirigir por aí nesse trânsito doido. Não vai ter acidente na minha vida. Senhor, não vou ter acidente de trabalho. Senhor, meu trabalho vai prosperar. Senhor, eu não vou ficar no nível que eu estou. Sabe uma coisa? É desonra para Deus um cristão ficar sempre no nível que está. Porque a Bíblia diz que o caminho, presta atenção, é desonra para Deus você ficar no ponto que você está sempre. Se você não progredir, é desonra. Porque, sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, que o caminho do justo é como a luz da aurora. A aurora é o nascimento do sol. Ele vai subindo mais e mais até ser dia perfeito na presença de Deus. É assim que é. É assim que é. Você não pode ficar no mesmo nível sempre. 1 ano, 2 anos e você está ali, na mesma coisa. Deus tem algo mais para você, um próximo nível. Um próximo nível. Às vezes eu vou dizer uma coisa, às vezes eu me irrito. Eita lá. Mas eu me irrito, uma irritação santa, entendeu? Porque às vezes Deus está falando para a vida das pessoas. Qual é o propósito? Deus, eu tenho um dom chamado palavra de conhecimento. Deus, às vezes, me mostra as pessoas e Deus diz para mim o que Ele quer fazer na vida daquela pessoa. Aí eu vou lá, oro pela pessoa e sabe, a reação da pessoa é como se fosse assim, né? E aí eu tenho absoluta certeza que a pessoa não vai entrar no que Deus tem para ela. Porque, claro, desse jeito que recebeu, não vai entrar nunca. Você entende? Então, eu fico assim, às vezes, pensando, amados, nós precisamos andar nesse modelo do Salmo 127.
se separamos para o Senhor, andamos com Ele e o mais Ele cuida. Aleluia! Letra C aí do nosso texto. Somos predestinados para sermos, por Cristo, para sermos filhos da sua glória. Glória, versículo 5, Efésios 1, 5. Olha o que está escrito aí no nosso texto. Vamos lá? E nos predestinou. Presta atenção, peraí. Essa é um palavrão. Predestinou. Duas palavras. Predestinou. Destino. Então, deu um destino antes. Então, antes que você já nascesse, você tinha um destino. Então, leia agora, sabendo. Vamos lá. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Gente, sabe o que Deus está dizendo aí? Eu predestinei você para ser meu. Você é meu e ninguém tasca. Sabe, a gente pensa que às vezes são as circunstâncias que mandam na nossa vida, às vezes são outras coisas que mandam na nossa vida. Não, gente, você pertence a Ele, você foi predestinado para Ele, você é dele, por direito. Jesus morreu e comprou você, aliás, a alto preço. Gente, a vida do Filho de Deus foi dada por você. Veja o tamanho desse preço, não existe preço maior. E às vezes nós estamos assim, ai, eu sinto que eu não tenho valor. Mas quem é você que o Rei do Universo morreu por você? Como que você não tem valor? Que história é essa que você não tem valor? Para, no nome de Jesus, com essa bobagem. Porque você vale o preço da vida do Filho de Deus. Isso é você. Esse é o teu valor. E por isso você é dele. Ninguém tasca. Sabe o que a Bíblia diz? Que você está na mão direita e ninguém arrebata da mão dele. Não tem conversa. O preço já foi pago, ele tem direito. Amém? Somos heranças, predestinados com um propósito para a sua glória. Versículos 5 e 6, nós estamos lendo isso aí, né? Versículo 11 e 12, desculpe. Eu acho que eu estou tão emocionado aqui com esse negócio. Sabe por quê? Porque eu estou pensando na minha vida. O quanto Deus tem para mim. Eu estou pensando, seu boboca, por que não entra mais no que Deus tem para você? E eu estou pensando aqui, eu estou dizendo, Senhor, em nome de Jesus, esse negócio vai assumir outro nível na minha vida. Eu quero que você pense isso também. Versículo, vamos lá, 11 e 12. E aí nós vamos terminar. Somos herança, predestinados com um propósito para a sua glória. Sabe? Nele, no qual digo, também fomos feitos herança. Gente, olha aqui para mim, todo mundo. Sabe o que eu estou vendo enquanto olho para vocês? Eu estou vendo a herança de Deus. Ai, pastor, mas será? Gente, por acaso fui eu que escrevi esse negócio aqui? Desculpa. Excuse me, eu não escrevi o que está escrito aqui, gente. Vocês têm que me entender. Foi Deus que escreveu. É o Espírito Santo que está dizendo. Eu estou olhando para aí, eu estou vendo a herança de Deus. Herança de Deus. Ninguém toca. Ninguém toca. E tem mais. Se eu fosse ler para você todos os versículos aqui, ou dizer os que eu sei, é coisa tremenda. Sabe o que diz mais? Que o teu nome está escrito na palma direita da mão de Deus. Da mão direita de Deus. O teu nome. Cada vez que ele olha para a mão, vê o teu nome. Diz que você é a menina dos olhos de Deus. É isso que você é. Mas aí nós vivemos esse cristianismo medíocre. Nós não vivemos a vitória que Deus tem para nós em Cristo. Nós não vivemos quem Deus diz que estou sendo. Última coisa e nós terminamos por causa que o almoço está cheirando. Não sei se você aí, mas eu estou aqui sentindo. O que recebemos quando hospedamos a glória de Deus? Vamos lá, gente. O que é que nós recebemos quando nós hospedamos a glória de Deus? Vamos nessa? Versículo 17. Sabe o que você recebe? Está escrito aí, vamos lá. Vamos lá, gente. Versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria, revelação, no pleno conhecimento dele. Não vem me dizer que você não tem sabedoria.
Porque Jesus morreu para que você tenha sabedoria. Se não tem, é porque não tomou posse. Mas está reservado para você. Entendimento. Ai, pastor, me dá um conselho aí. Eu não sei o que fazer. O que é isso? O que é isso? Olha aí. O Pai da glória. Ele dá o espírito de sabedoria e de revelação. Será que eu tenho que ir para cá? Será que eu tenho que ir para lá? Ai, estou confuso. Deus não é Deus de confusão, diz a palavra. Ele não é Deus de confusão. Você está entendendo aí, que está aí? Não é Deus de confusão. Ele te dá espírito de sabedoria, de revelação no conhecimento dele. Aleluia! Isso sou eu, é você. Amém? A gente não é confuso. Nós não somos confusos, porque nós não temos um Deus de confusão. Você não é confuso. O diabo quer dizer que a gente é, mas a gente não é. Ele ilumina os nossos olhos do coração. Versículo 18, vai lá. Ele ilumina o olho do nosso coração. Sendo iluminados, vamos ler todos. Sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais quais sejam a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória. De novo, você é herança. De novo, há uma riqueza da glória em você. Está em você, isso, diz aí. Você precisa saber. Então, sabe, essa iluminação que Deus quer dar para você, e essa revelação, é para que você saiba o que você tem, o que você hospeda, quem é você. Por favor, não saia por aí andando em qualquer lugar, de qualquer maneira, porque você não é qualquer pessoa. Você tem que andar da maneira digna, para glorificar o teu Senhor. Conhecimento e riqueza da glória. Primeiro, esperança do chamado. Segundo, conhecimento e riqueza da glória em você. Deus tem uma glória. Gente, eu sei que é complicado para você imaginar isso. Porque talvez você nunca experimentou. Mas dentro de você uma glória. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Nós já pregamos aqui o Atos, onde Pedro estava cheio do Espírito Santo e o Pedro andava na rua. E a sombra dele, o sol estava meio assim, a sombra batia. Sabe o que o pessoal fazia? Eles punham os doentes no caminho para onde o Pedro passava, porque a sombra do Pedro batia lá e todo mundo era curado. A sombra. Ele, não é que ele parava, ia fazendo oração, não. A sombra dele, ele ia andando. E aí a sombra dele. Sabe por quê? Por causa da riqueza da glória que estava nele. Gente, olha aqui para mim, por favor. Olha todo mundo, olha aqui para mim, por favor. Esse negócio é muito importante. Eu quero dizer para você, Deus não tem filho de segunda categoria. Você não é diferente do Pedro. O mesmo sacrifício feito pelo Pedro foi por você. O mesmo amor que Deus amou Pedro, Ele amou você. Entendeu? Você tem o mesmo valor, a mesma glória. Agora tem uma diferença. Às vezes não deixa a glória se manifestar. Sabe por quê? Porque está com problema de identidade. Está com crise de identidade. Não sabem quem é. E é isso que nós precisamos parar na nossa vida. Crise de identidade. Letra C. Versículo 19. Você tem que saber qual é a suprema grandeza e eficácia do seu poder em Cristo. Gente, há uma suprema grandeza e eficácia do seu poder em Cristo. Você tem que saber essa grandeza. Saber essa grandeza. Vocês entenderam? Tem um texto na Bíblia, lá no livro de Atos. Paulo estava pregando, ele ia viajar, e a pregação foi longa, mais ou menos como hoje. Foi meio longa e tal, e tinha um garoto, estava num lugar assim que tinha um segundo andar, e tinha um garoto sentado na janela. E o menino acabou dormindo, e pum! Caiu da janela. Sabe o que aconteceu? Foram lá, trouxeram o menino, ressuscitaram o menino e continuaram o negócio. A grandeza da glória que está em você. A grandeza da glória. Sabe o que a Bíblia diz sobre você? Que a tua mão... Gente, a Bíblia diz, Jesus é o cabeça, nós somos o corpo. Ok? Jesus é o cabeça, nós somos o corpo. Nós somos os olhos de Jesus. Nós somos a boca de Jesus. As mãos de Jesus. Sabe o que a Bíblia diz sobre você? Que você vai impor a mão no doente, botar a tua mão assim em cima dele, vai fazer oração sobre ele e ele vai ser curado. Não diz talvez vai ser curado. Pastor, mas isso acontece só com alguns.
Gente, vocês ouviram, não tem filho de segunda categoria. Não tem. Se não acontece comigo é porque eu estou com crise de identidade. Eu tenho que entrar na linha, saber quem eu sou e o que eu tenho. Ok? O que eu tenho? Ok? Ele é o cabeça do corpo e tudo está debaixo dos seus pés. Versículo 22. Coloca o 22. Vamos ler isso aí, gente. Nós vamos terminar com esse versículo. Estamos terminando, vamos almoçar. Olha lá. Vamos lá, gente, todos. E sujeitou todas abaixo dos seus pés. O deu à igreja. Sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E para que ele fosse cabeça, ou seja, para que ele dominasse sobre tudo, ele deu à igreja. Sabe quem são os pés de Jesus? É você. Debaixo dos teus pés, Jesus sujeitou todas as coisas. Pastor, mas aí o senhor está pregando um cristianismo meio triunfalista. Não, não estou não. Esse aqui é o que está escrito aqui. Se você não aceitar o que está escrito aqui, você está diminuindo o que Deus fez por você. Então tem alguma coisa que precisa ficar debaixo dos seus pés? Vai ficar. Essa manhã nós temos aqui uma fila de guerreiros aqui, né? Campeões. Queria pedir que os campeões se levantassem. Levanta esses 3 aí, ou 4 se tiver mais. Fica de pé, eu quero apresentar vocês. O que é isso? Nós estamos falando desse assunto, gente, vencedor. Estão vendo aí? Esses são os campeões da igreja. Tricampeão mundial. Campeão. Pode sentar, obrigado. Veja, presta atenção. O que eu estou falando é que vocês são os campeões de Deus. Nós somos os campeões de Deus. Para colocar o que está aí querendo guerrear contra Jesus debaixo dos pés. E sabe quem são os pés? É a igreja. Sabe quem é a igreja? É eu, você. Nós somos a igreja. Debaixo dos nossos pés. É para isso que é para acontecer. Agora, se nós não temos condição de entender isso, então nosso cristianismo... Já pensou? Se o nosso tricampeão Roberto, está ali atrás, tricampeão mundial. Roberto, já pensou se ele chega na frente aí, Roberto? Já pensou se você chegar com essa atitude na frente do teu adversário e dizer assim... esse cara aí, não sei não se eu posso. Pô, já está derrotado. Ou não, Roberto? Estou me enganando aqui ou não? Você chega com essa atitude? Claro que não. Você chega lá e pensa assim, esse cara já está debaixo, vou dar um mata-leão nele. É assim que tem que ser, você e eu somos assim. Nós precisamos ser assim, porque nós já somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Não é que você vai ser vencedor, a tua vitória está garantida porque Jesus é a tua vitória, Ele já venceu. Não tem nada do que você só tem que botar debaixo do teu pé. Não deixa um negócio solto por aí, bota debaixo do teu pé, qualquer situação, não interessa. Pastor, mas eu sou um cristão meio novo. E quem disse que isso tem a ver com idade? Isso tem a ver com o que Jesus fez. Isso um cristão zerinho bala. Vamos dizer que você estava lá, era um ateu, como eu fui, e à toa. Daí você recebeu Jesus. 5 dias depois, tudo isso está à sua disposição. Vocês entenderam? Tudo isso. Não, porque não é pelo que eu vou fazer, é pelo que Jesus fez. É pelo que Jesus é em mim. Não é pelo que eu sou em mim mesmo. Ai, gente. Vamos ler a conclusão no boletim. Fique em pé. Nós vamos ler essa conclusão. Eu quero que você leia em voz alta isso. Ok? Pronto aí? Leia no fim aí do boletim, a nossa conclusão. Fomos criados em todo o potencial do destino de Deus, que Deus nos deu. Esse destino é muito maior do que naturalmente poderíamos possuir. Por isso, somente podemos chegar no potencial que nos foi dado em Jesus Cristo. Para de confiar em você, confia no teu Jesus. Ele te deu um potencial que é maior do que você. Você chega nele em Jesus. Levanta a tua mão direita, vamos orar. Diga assim comigo: Senhor Jesus, tudo isso que eu ouvi tem a ver comigo. Eu aceito no nome de Jesus. E eu declaro que eu sou tudo o que a tua palavra diz que eu sou.
Senhor, eu declaro que eu faço tudo o que a palavra de Deus diz que eu faço. Senhor, eu declaro que eu tenho tudo o que a palavra tua diz que eu tenho. Senhor, eu quero agora me posicionar para viver esse estilo de vida que o Senhor tem para mim. Senhor, eu sou predestinado para ser teu filho. E Senhor, para ter as coisas debaixo dos meus pés. Porque tu és o cabeça e eu sou o corpo. Em nome de Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor.